Oi, bem-vindo. Estou muito satisfeito hoje por estar acompanhado por Michael von der Schulenburg, que é um membro alemão do parlamento da UERA, originalmente fugindo da Alemanha Oriental e que trabalhou por décadas para as Nações Unidas, sendo um de seus papéis o de secretário-geral adjunto do Departamento de Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz da ONU. E sim, se não me engano, você esteve posicionado no Afeganistão, Paquistão, Iraque, Irã, Síria, Haiti, Serra Leoa e Somália. Tenho certeza de que estou esquecendo alguns, mas se houve uma guerra... Por que às vezes há tantos? Em Serething, se o avor de Warthist Menu. Sempre vivi nesses países. Eu não apenas fui em missões, eu realmente residi. Desde 92, eu sempre liderei missões da ONU, e elas eram diferentes. Quero dizer, elas também tinham aspectos de desenvolvimento. Você sabe, a construção da paz é, claro, muito sobre desenvolvimento. E então, claro, negociações e coisas assim. Mas agora você está em Bruxelas como membro do parlamento da UEWA. E eu acho que, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos, segurança para os europeus significava principalmente olhar para o mundo e ver problemas em outros lugares. Mas claro, agora temos uma grande guerra em nosso continente e algumas das abordagens racionais, eu acho, para conflito e resolução não se aplicam mais, já que enviamos armas e não acreditamos tanto em diplomacia. Mas eu realmente queria perguntar como você vê, como está interpretando as mudanças na Europa? Porque neste momento crítico, vejo que os europeus e americanos estão negociando. Ambos parecem um tanto otimistas. No entanto, na Europa, ninguém está realmente falando sobre paz mais. É apenas guerra, e não estou vendo alternativas, porque não acho necessariamente que este acordo de paz será ótimo para a Europa ou para a Ucrânia. Mas isso é apenas, não vejo melhores alternativas sendo sugeridas pelos europeus. Então, como você, novamente, você está lá no parlamento da UE, como você está vendo a situação? Primeiro de tudo, você sabe, eu estive em muitos países devastados pela guerra. Mas eu digo a você, estar no Parlamento Europeu acho mais difícil do que alguns países devastados pela guerra, por causa das línguas usadas lá, do ódio, das resoluções que recebemos o tempo todo. Há pessoas que são muito bem pagas, de fato, e votam por resoluções para continuar uma guerra, embora não tenham um filho na guerra, não tenham uma filha que é violada, não percam suas casas, não precisem se tornar refugiados, recebem renda o tempo todo e até tiveram um aumento para não sentir a inflação causada pela guerra. Então acho muito difícil, porque provavelmente sou o único em todo o parlamento que realmente viu guerras. E guerras são ruins. Não há nada de heróico nas guerras. Nenhum dos lados se comporta bem em guerras. As pessoas agem terrivelmente umas com as outras. Não há ninguém puramente bom ou mau. E aqui argumentamos que a guerra deve continuar, mesmo quando vemos os preços pagos por outras pessoas, principalmente pelos ucranianos. Especialmente agora, quando a guerra está quase terminando, nos últimos meses, sempre dizemos na ONU que metade de todos os soldados de um país perdedor se perde nos últimos 4 ou 5 meses de uma guerra por causa da desintegração, porque eles têm que deixar posições defensivas e coisas assim. Há muitas razões para isso. Mas a verdadeira matança de soldados acontece no final. E isso é por uma guerra que a Ucrânia não pode mais vencer. No entanto, ainda enviamos armas para lá e dizemos que eles podem vencer. É realmente terrível. Então, acho que estamos fazendo algo extremamente imoral no que chamamos de apoio à Ucrânia. Porque parece, como você disse, que estamos entrando nas etapas finais, antes de um colapso completo. Você viu isso em Kursk também. Acho que isso também foi experimentado na Segunda Guerra Mundial do lado alemão, que nas etapas finais da guerra é quando a linha de frente não pode mais ser mantida. Você tem grandes quantidades de tropas cercadas que são ou aniquiladas ou... Feito prisioneiro, ou apenas quem recua, está na pior posição.
E esse é o que está perdendo. É sempre assim. Então eu não sei os detalhes na Ucrânia, porque não estou lá, mas acho que a lógica que temos para outras guerras se aplicará lá também. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Quero dizer, são jovens. Jovens que provavelmente nem querem ter a guerra. Mas é por isso que eu também quero perguntar: como você pode entender a retórica? Porque há uma certa quantidade de postura moral por trás de tudo isso. Quero dizer, fiquei um pouco desanimado, para ser honesto, porque nos últimos 3 anos não vi muita diplomacia da OL. E de fato, essa ideia de que não falamos com os russos, nem sequer nos sentamos com eles, quando centenas de milhares de jovens estão sendo massacrados no campo de batalha, de alguma forma prova que são virtuosos. Não consigo explicar. Acho que é completamente irracional. É, antes de tudo, irracional. Mesmo que você argumente que é preciso enviar armas para a Ucrânia se defender, você é obrigado pela Carta da ONU, ao mesmo tempo, a negociar. Foi isso que todos nós concordamos na Carta da ONU. 193 países concordaram com isso, mas os europeus acham que isso não se aplica a eles, então não há negociações. Sabe, eu já vi, não sei, algo como 10 resoluções sobre a Ucrânia, sobre rearmamento e todo o resto. A palavra diplomacia não está em nenhuma delas. E algumas das resoluções têm 18 páginas. Estão todas cheias de ódio. Negociações, discussão. Não, até mesmo na última cúpula, você sabe o que eles decidiram lá? Eles chamam de Erklärung, uma declaração. Você sabe, eles fazem muitas exigências, mas nem dizem a quem as dirigem. Quero dizer a quem? Aos americanos, aos russos, aos ucranianos, a quem? Eles simplesmente fazem essas exigências, e não há uma palavra sobre qualquer plano de paz, qualquer negociação, qualquer tentativa de abertura, nada. E você sabe, ao mesmo tempo, nós somos os perdedores. Sabe, há também outra coisa que me chama a atenção. As guerras são imorais, mas não são sobre moralidade. Elas sempre são sobre interesses. E eu sempre pergunto a eles aqui, qual é o nosso interesse nesta guerra? Por que vocês estão lutando esta guerra? Quero dizer, temos algum interesse nas sanções? Temos interesse em ter uma guerra com a Rússia? Temos interesse em cortar nossas linhas para a Ásia, as linhas terrestres? Não é do nosso interesse. Nossa economia vai colapsar por causa disso, e já está colapsando. Não é do nosso interesse. Então, por que não tentamos encontrar uma solução? Isso é particularmente importante para a guerra na Ucrânia, porque a União Europeia nunca desempenhou um papel na guerra na Ucrânia. Em toda a preparação para a guerra, não negociando com a Rússia sobre suas preocupações de segurança que os levaram à guerra, a UE não teve voz. Quando o Reino Unido e os Estados Unidos decidiram não prosseguir com o acordo de paz que os russos e os ucranianos negociaram em Istambul, a UE nunca foi consultada. Tudo o que fazemos é pagar a conta. E então eu não entendo nem mesmo. Quer dizer, eu não entendo por que nos comportamos assim. É completamente irracional. Completamente irracional. E você sabe, em guerras sempre dizemos que aquele que recusa a realidade será alcançado pela realidade. E é isso que acontece conosco. Vai acontecer conosco. Depois, é claro, da Ucrânia, a Europa será a grande perdedora, também internacionalmente. Se você olhar para as últimas 3 resoluções, agora temos o inimigo número 1, que é a Rússia. O inimigo número 2 é a China. O inimigo número 3 agora são os Estados Unidos. E então os outros inimigos são os países do BRICS. Quero dizer, estamos completamente fora de nós. Somos inimigos do mundo inteiro. E achamos que estamos moralmente no topo de tudo. Acho que é suicídio europeu. Estamos cometendo um suicídio lento. Parece que estamos vivendo em uma bolha, porque quando ouço diferentes líderes europeus falarem, é como se o resto do mundo tivesse traído os ucranianos. Mas nós, pelo menos, vamos resistir. Mas, novamente, não são apenas os russos e americanos, mas também os chineses. É o mundo inteiro. Até a maioria dos ucranianos quer negociações. Então, sim, o ex-conselheiro de Zelensky, Arestovich, fez esse ponto.
Desculpe. Quero dizer, pense numa família lá. Normalmente, eles têm um filho, não porque tem taxas de natalidade muito baixas. Um filho está em uma guerra, não volta, ou volta sem pernas, ou é cego, ou está tão traumatizado que não pode mais ter uma vida normal. Pessoas que não recebem seu salário todo mês. Quero dizer, eles não têm eletricidade, não têm aquecimento. Você sabe, a vida normal deles está completamente destruída. Quero dizer, essas pessoas querem paz. E temos Zelensky, que provavelmente nunca está em Kiev. Ele está sempre em algum lugar da Europa, que achou que poderia continuar a guerra. E acho que Trump estava absolutamente certo. Agora, você pode imaginar que eu não sou um apoiador de Trump. Mas nessa questão, ele está absolutamente certo. O que Zelensky queria era a Terceira Guerra Mundial, porque ele queria soldados da OTAN agora para ajudá-los a vencer a guerra. Sabe, chamamos eles de pacificadores ou qualquer outra coisa. Mas você sabe, esses eram de fato soldados da OTAN em território ucraniano, o que nunca aconteceu. Acabei de ler o livro branco sobre o futuro da defesa europeia. Foi adotado em 12 de março de 2025, então há apenas alguns dias, 2 dias atrás. O texto é bastante, quero dizer, para pessoas que estudaram a UER nos anos 90 e 2000, era um poder normativo, um poder civil, um tipo diferente de poder. E este é o livro branco, no qual se lê não apenas a Ucrânia, mas a UE está sob ataque. Aqui, a guerra de agressão de Putin contra a Ucrânia é um ataque à ordem de paz europeia estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Defender a Ucrânia é contra uma ameaça existencial para a Europa. Temos que levantar todas as restrições ao uso de armas ocidentais entregues para atingir alvos em território russo. Into Moscou. Não esqueça. E esta é a Rússia, mas também a China, movida pela ambição de se tornar uma superpotência global, está acabando com a ordem internacional baseada em regras. E então, é claro, Belarus, Coreia do Norte, Irã e os Estados Unidos. Claro, esta é a frase que se destacou. Então, os Estados Unidos estão buscando acabar com a guerra e normalizar as relações com a Rússia. Isso foi visto como uma grande ameaça. Então, agora precisa armar a Ucrânia e se preparar para a guerra. Por que não seria uma coisa boa acabar com a guerra e normalizar as relações com a Rússia? Porque, quero dizer, eu vi Kaja Kallas dizer que você sabe que uma derrota da Rússia seria boa, porque se puder ser dividida em estados menores, é mais fácil. Mas qual é o... Alguém define o que isso realmente significa? O que significa derrotar a maior potência nuclear do mundo? Como isso vai ser feito? Mas, Glenn, não poderíamos vencer esta guerra sem o apoio massivo dos Estados Unidos. E agora estamos aqui, também com esta declaração, e há outras que são ainda piores, dizendo que ainda podemos vencer a guerra sem os Estados Unidos. Quero dizer, como? Como? É tão irrealista tudo isso que não sei se devo rir ou chorar. É muito, muito triste. E além disso, a Ucrânia está basicamente no fim da linha. Quer dizer, o exército dele está perto do colapso. Como você quer reverter isso? A Alemanha quer agora enviar 3 bilhões de dólares em novas armas para a Ucrânia, e assim por diante. Então, realmente, também tentamos definir os Estados Unidos agora como uma proposta de paz. Tentamos miná-la. Mudamos um pouco a linguagem ao dizer que ou também acolheríamos um cessar-fogo, mas um cessar-fogo no qual a Rússia tem que se retirar de todo o território, assumir a responsabilidade, ser levada a julgamento e pagar por todos os danos. Você conhece esses 10 pontos de Zelensky, que nem mesmo Zelensky repete mais. Mas nós os repetimos, enquanto ao mesmo tempo dizemos que não queremos negociar. E não estamos em posição, sem negociação, de mudar qualquer coisa ou ter qualquer influência sobre o que acontece lá. Glenn, você sabe, quando Trump der a Putin a maior parte do que ele quer, ele acaba com a guerra. Você sabe, não existe algo como uma paz justa. Simplesmente não existe. É sempre injusta. E se você vai para a guerra decidirá. É por isso que você vai para a guerra, porque não conseguiu decidir politicamente.
Então a guerra decidirá de alguma forma. Neste caso, decidiu de forma diferente do que assumimos. Os americanos são espertos o suficiente para entender que perderam a guerra e se retiram dela. Mas nós não, e eu não sei porquê. Qual é o nosso interesse em continuar esta guerra? Se tivermos um acordo de paz, ou provavelmente mais um acordo de cessar-fogo com plus, você sabe, a Rússia vai controlar toda a fronteira do Mar de Barents ao Mar Negro. Isso significa que a Europa será cortada da Ásia, a menos que nos demos bem com a Rússia. Você tem que entender isso. E este é o resultado disso. Por que não concordamos com um acordo de paz antes? Por que não desenvolvemos um acordo de paz? Quero dizer, é uma guerra em solo europeu. Porque nunca, nem uma única vez tivemos uma proposta de paz. Nem uma única vez. Exceto por essa ligação telefônica de Scholz, falamos com os russos. Lembro-me, até mesmo da guerra Irã-Iraque, porque você sabe, fui a muitas guerras, mesmo sendo uma guerra muito amarga com 1 milhão de mortos. Ninguém sabe exatamente os números. Em todos os momentos havia um vínculo entre Bagdá e Teherã. E por que sentiram que não podiam falar diretamente com eles? Pediram à ONU para fazer essa ligação. E, você sabe, eu estava de um lado da ligação. Então, havia comunicação acontecendo o tempo todo, que era transmitida pela ONU. Isso significa que o Iraque e o Irã se comportaram de maneira mais civilizada do que os europeus. Mais civilizada. Sabe, não consigo me lembrar de todas as conversas que tive com os iranianos, estive lá por quase 9 anos, que eles falassem comigo como estão falando aqui no parlamento da UE. Claro, eles não concordavam com tudo o que tínhamos a dizer, mas pelo menos conversavam calmamente conosco. E aqui quero dizer, sou tratado como um traidor. Tudo o que faço é o que fiz em todos os países onde estive em guerra. Tentar conseguir um cessar-fogo e começar a negociar. Não vale a pena matar todas essas pessoas. E sim, é muito estranho. É a coisa mais estranha que experimentei em 35 anos de guerras ao redor do mundo. Isso me machuca, porque é a Europa. É minha casa. Isso me machuca. Eu não sou anti-europeu de forma alguma. E me machuca que uma instituição que eu sentia que era destinada à paz na Europa tenha se transformado em um fomentador de guerra. Isso me machuca, porque eu sou a favor da União Europeia. E não consigo ouvir discursos como o de von der Leyen, que diz que temos que nos preparar para a guerra. Quero dizer, que linguagem? Temos que nos preparar para a guerra? Dizer tal coisa como líder da União Europeia é inacreditável. Para quê? Que guerra? Eles realmente acreditam que a Rússia vai nos atacar? Do they really believe that Russia is going to attack us? I mean, But in terms of feasibility, Mas em termos de viabilidade, algum desses objetivos pode ser alcançado. Se você olhar para a economia, as coisas também não estão tão bem nesse aspecto. E agora, com este plano de usar centenas de bilhões de euros para rearmar a Europa e, novamente, se preparar para essa guerra com a Rússia, já que não podemos falar com eles. Como está o estado da UE no momento? Porque do lado americano, eles estão bastante preocupados. Estão fazendo cortes de custos muito desesperados agora, porque querem evitar qualquer falência. Mas na Europa, a situação não deve ser muito melhor. Há muita dívida, juros altos. De onde virá esse dinheiro? Quão viável é isso? where's this money going to come from? How feasible is this? my prediction is that the European Union Minha previsão é que a União Europeia não vai colapsar por causa de uma guerra perdida na Ucrânia. Está muito longe. Mas eles vão colapsar devido aos resultados econômicos e financeiros disso. Você sabe, após o cessar-fogo, é muito mais perigoso para nós. Agora temos compromissos de aumentar enormemente nosso poder militar. Estamos falando aqui de bilhões de dólares. Não apenas de 100, quero dizer, bilhões de dólares. Teremos que rearmar a Ucrânia, dizemos. Temos que reconstruir a Ucrânia. Queremos levar a Ucrânia para a UE. Quero dizer, isso soma trilhões, que nenhum dos países tem. Nem mesmo a Alemanha. Agora estamos permitindo que o freio da dívida seja liberado na Alemanha. Mas mesmo isso não ajudaria. Fazemos todos esses compromissos, enquanto, ao mesmo tempo, nossa economia está caindo, em grande parte por causa da guerra. Então, à medida que a guerra aumenta nossos custos,
Nossa capacidade de pagar seria menor. Our ability to pay for it diminishes at the same time. And it seems to be in no newspaper. E parece que não está em nenhum jornal. Nesses jornais normais, você não vê nenhum artigo sobre isso. Quero dizer, é nada. Isso é nada. Quero dizer, você pode ver. Apenas uma das fábricas de automóveis, a Audi, também demitiu 7.000 trabalhadores. Quero dizer, estamos no meio da desindustrialização. Como queremos fazer isso se nossa energia é 5 vezes mais cara do que nos Estados Unidos, China ou Índia? Porque eles agora conseguem barato da Rússia. Quero dizer, como podemos fazer isso? Ao mesmo tempo, em breve teremos um chanceler que nunca seria capaz de falar com a Rússia. Nunca seria capaz de falar com a China. Ele disse coisas tão radicais que não é mais possível. Então, como ele quer reviver a economia? Isso não vai acontecer. Então estamos caminhando para grandes problemas. E são problemas criados por nós mesmos. Isso é o triste. Esse embate por swalig waste new, we end. Não plaps worden gross, eles por isso isolados. Mas não estão isolados. Desculpa. This is a good point. Este é um bom ponto. Apenas na Europa. Mas como essa solidariedade política se manterá aqui? Porque uma vez que não há voz em termos de resolver um conflito chave no continente europeu, e também uma vez que a economia começou a declinar, como a solidariedade política pode ser mantida? Você vê os países se afastando um pouco? Acho que não será mantido. Não acho que será mantido. Acho que o que vemos agora é um gelo muito fino sobre o qual estamos. E no momento em que tivermos que pagar por algo, quero dizer, todos os governos irão em direções diferentes. Quero dizer, isso é, você sabe, os franceses não podem arcar com nada disso. Eles estão tão endividados. E os italianos estão tão endividados. Os alemães têm essa sensação estranha de que poderiam pagar por isso, mas não podem, sabe? É uma indústria em declínio e coisas assim, então acho que estamos em grandes apuros. Quero dizer, o interessante é que eu também disse isso para Sarah no passado. Eu disse, Sarah, no final da guerra, o verdadeiro problema para nós começará. Quero dizer, já vi tantas guerras. É o que acontece. E realmente estaremos em apuros. Achamos que a guerra acabou? Podemos esquecê-la e seguir em frente. Não, isso não vai acontecer. E especialmente não aqui, porque a União Europeia, incluindo seus membros, tem uma política pró-guerra tão estranha que não está em seu interesse, que pelo menos não deveria estar em seu interesse. Mas para os americanos, eles estão vendo isso como, eu acho, um reajuste necessário. A guerra está perdida. Eles não querem empurrar a Rússia muito perto da China. Eles querem priorizar diferentes regiões. Novamente, disseram muito claramente que não querem priorizar a Europa na mesma medida. Mas até que ponto você acha que a Europa pode estar se encaminhando para alguns problemas com os americanos? Porque os Estados Unidos estão colocando muita pressão na Ucrânia para aceitar o que está tentando negociar. Mas os europeus também são vistos como sabotando isso. Então, o que você vê no futuro entre os americanos e os europeus? Por que as coisas não estão indo bem? A linha de falha vai se aprofundar. Definitivamente, apenas uma direção. Agora, a última provocação é claro que eles querem fazer da Sra. Baerbock a presidente da Assembleia Geral da ONU. E a ideia por trás disso, presumo, é que pensamos na Alemanha que a Assembleia Geral da ONU está do nosso lado, porque votaram por uma resolução que fala sobre a integridade territorial da Ucrânia, embora não tenha sido a maioria. Quero dizer, a maioria não votou de forma alguma, e pensamos que podemos controlar isso e usá-lo contra o Conselho de Segurança, onde os chineses, russos e americanos agora votam de um lado. E este é um cálculo que não se concretizará. Será uma enorme provocação para nós. A outra provocação é, você sabe, quando vemos todo o dinheiro que vai para a Bundeswehr. A Bundeswehr seria, pelo menos financeiramente, o maior exército da Europa. Na Europa, novamente. Quero dizer, temos história, não? Os alemães têm história com grandes exércitos.
E sempre dissemos que não queríamos ter isso. Pode não ser em número de pessoal, porque eles não podem ter. Eles terão que se modernizar. Mas os recursos financeiros disponíveis para eles serão ainda maiores do que isso, possivelmente. Não sabemos como isso vai se desenrolar. Possivelmente maior até do que o da Rússia. Como a França vai reagir? Como a Dinamarca vai reagir? Eles de repente vão se lembrar da história. Não consigo imaginar que isso vá bem. Cannot imagine that this is going well. I mean, the whole EU is now governed by... Quero dizer, toda a UE agora é governada por alemães. Quero dizer, von der Leyen, todos os seus conselheiros ao seu redor são alemães. Quero dizer, ela tem um pequeno grupo. Eles são alemães. Quero dizer, o Sr. Weber lidera o maior grupo político no parlamento, um alemão. O Sr. McAllister, apesar do nome, também é alemão, e lidera o Comitê de Relações Exteriores. E outra alemã, uma alemã extrema e radical, a Sra. Strack Zimmermann, lidera o Conselho de Segurança. Quero dizer, neste tempo de guerra, essas são as posições mais importantes, todas ocupadas por alemães. Quero dizer, como o resto da Europa reagirá a isso? Por enquanto, estão paralisados. E talvez por causa disso, eles se mantêm na coisa. Mas acho que isso vai quebrar. Vai quebrar muito rapidamente. But I think it will break. It will very quickly break. Sim, porque, bem, a Alemanha, após a guerra, é conhecida por sua proeza econômica, sua disciplina fiscal e, claro, não desmilitarizada, mas pelo menos com um potencial militar muito limitado. Mas agora, claro, estamos vendo uma Alemanha desindustrializando, com problemas econômicos, com a nova sugestão de Merz de que devemos avançar no antigo parlamento, aliás, e gastar todo esse dinheiro em rearmar a Alemanha. Certamente, isso deve impactar a forma como o resto do continente vê a Alemanha ao longo do tempo. Mas quem você acha que se afastará dos alemães? Sei que alguns países como a Polônia e outros nem sempre estão tão satisfeitos com a Alemanha. Mas, novamente, quem você acha que reagiria mais negativamente? Porque parece em algum nível que os franceses e britânicos ficariam felizes com uma parceria trilateral se os Estados Unidos reduzirem sua presença, que você tenha o Reino Unido, França e Alemanha meio que lado a lado, ou você não vê isso necessariamente? Sim. O que vejo agora é que a França, Scholz e Macron, se encontraram muitas vezes sozinhos, os dois, e eles têm essa ideia de levar seus soldados para o território ucraniano. É o plano deles, que aliás não é repetido na última decisão do Conselho Europeu, o Concilium. Mas é isso que eles querem fazer. Acho que não acho que eles foram, provavelmente, não sei como isso vai funcionar, mas não acho que eles sejam muito amigáveis aos planos alemães e coisas desse tipo. Macron, vou por meio-dia para Berlim para cumprimentar Merz sobre toda a questão. Mas acho que não é muito mais do que isso, não? Eu não sei. Não posso dizer isso sobre o futuro. A União Europeia é, claro, uma entidade enorme e não vai, mas acho que começará a se tornar que eles não conseguem mais tomar decisões. Sabe? Não é que as pessoas se levantem e digam sou contra a Alemanha ou blá blá blá, mas há essa corrente subterrânea onde, de repente, os italianos começam a ir mais frequentemente aos Estados Unidos e dizem isso não podemos fazer, e provavelmente usam outro argumento. Acho que é isso que temos. Acho que posso imaginar que a União Europeia, com esse orçamento enorme que eles têm, se torne funcional. Instead of potencial itu, is es har ignomen viwale. No, I think that's going too far. No, but I think Não, acho que isso é ir longe demais. Mas acho que haverá rupturas. Vai rachar. E nós, em alguns anos, não veremos a mesma União Europeia que temos agora. Acho que o plano de usar a guerra na Ucrânia para se unir e formar um Estado central poderoso, ou cada vez mais central da União Europeia, uma espécie de Estados Unidos da Europa, será destruído com esta guerra. Pensávamos que isso ajudaria, mas assim como a unificação alemã foi feita por uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, em 1870-71, talvez fosse a ideia de fazer isso aqui também, mas acho que não vai funcionar por causa das dificuldades financeiras e econômicas.
because of financial and economic difficulties this war will cause for us. So I think Esta guerra causará problemas para nós. Então acho que a abordagem ombro a ombro não funcionará. Acho que a competência da UE será reduzida. E não acho que a senhora von der Leyen, quando assumiu o poder ou tomou posse em 2019, prometeu que teria uma comissão de geopolítica, significando que a Europa quer jogar na geopolítica em pé de igualdade com os Estados Unidos e a China na época. Claro, eles pensaram que a Rússia estava fora. Mas agora não é assim. Veja, os Estados Unidos, a China e a Rússia votam no Conselho de Segurança agora sozinhos, e nós abstemos de votar. Quer dizer, sim, este é um mundo completamente mudado. yeah, this is a completely changed world. Well, I can tell in the EU Parliament. Bem, posso te dizer que no parlamento da UE, o ódio à Rússia é bastante intenso. Mas como as pessoas estão vendo os Estados Unidos? Porque, novamente, os Estados Unidos, sob Donald Trump, estão levando o país em uma direção muito diferente. Há muitas discussões em torno de It's a lot of discussions around the rationale behind America's decision. A lógica por trás das decisões dos Estados Unidos e como a Europa pode se posicionar de forma mais favorável, levando em conta como o mundo está se reorientando, é complexa. Só posso lhe contar as reações oficiais entre a liderança da UE, que é que há uma urgência ainda maior em se armar e se tornar independente. Independência aqui significa não apenas diplomacia, mas ser militarmente mais forte. Eles veem isso como ainda mais importante por causa dos Estados Unidos. Como eu disse, o inimigo número 1 é a Rússia, depois vem a China e em seguida já os Estados Unidos. Achamos que só podemos alcançar isso nos tornando uma das superpotências no mesmo nível desses três países. E eu não acho que isso acontecerá. With these three countries, and I don't think it will happen. Então, como você vê esta guerra terminando agora? I don't know in the general population. I think it's very difficult. Eu não sei sobre a população em geral. Acho que é muito difícil dizer. Sabe, quando as pessoas são perguntadas nas ruas, elas dizem que são a favor de negociações, não de entregas de armas e coisas assim. Mas quando votaram, como na última eleição para o Bundestag, votaram em todos os partidos que são a favor da guerra. Todos os partidos que foram votados eram a favor da guerra. Então acho que há uma contradição nesse comportamento, ou em como as pessoas votam, e eu não consigo resolver isso. Só posso afirmar que é isso que observo. I can just state that that's what I observe. Mas você acha que será possível para os americanos e os russos chegarem a um acordo político? Settlement. Yeah, of course. I mean, what we see now. Sim, claro. Quer dizer, o que vemos agora é que os Estados Unidos querem ter um relacionamento com a Rússia e nós com a Ucrânia. O problema é apenas que o relacionamento com a Rússia pode ser muito frutífero, porque eles têm recursos naturais, têm oportunidades de comércio, têm acesso à Ásia e tudo mais. Acabaremos com um país que pode nem mesmo sobreviver. Quer dizer, pode ser ingovernável no futuro, o que tem muitos problemas com corrupção. Será um buraco negro onde colocamos muito dinheiro, e isso não resolverá. Quer dizer, queremos agarrar a Ucrânia e os Estados Unidos fogem com a Rússia. Quer dizer, que tolice da nossa parte. Que tolice. Que tolice. I mean, how silly of us. How silly. How silly. Bem, o que a Rússia queria nesta guerra? E até que ponto você acha que ela pode alcançar seus objetivos de guerra? Oh, it will get all the war objectives, I think, no? Vai alcançar todos os objetivos de guerra, eu acho. Quer dizer, o principal é que eles não queriam a OTAN na Ucrânia. Acho que isso já foi prometido. Mesmo que os europeus digam que não é o caso, acho que isso será decidido entre Trump e Putin e os chineses, que também não querem a OTAN lá. E o segundo é que eles queriam ter acesso ao Mar Negro. Eles têm agora. Quer dizer, o Kremlin nunca vai voltar atrás. Eles também terão território suficiente para o Kremlin ter a água e todas as coisas que uma região precisa para sobreviver. E eles têm a proteção da população pró-russa na Ucrânia. Não todos, mas a maioria. Então acho que eles são os vencedores em toda essa situação. E Putin será muito forte em casa. Mas bom ou ruim é outra coisa, Glenn. É apenas o que eu acho que vai acontecer. That is another thing. Glenn, it's just what I think what will happen.
Mas parece que tem que haver uma estratégia por trás de parte disso. Você acha que os europeus realmente colocariam suas tropas na Ucrânia se os americanos se opusessem? Porque os americanos até agora disseram que estão satisfeitos. Eles não se importam se os europeus forem, desde que não tenham a proteção americana. Mas dito isso, eles veriam isso como algo que os russos não aceitariam. Sim. Mas os europeus enviariam sua tropa sob proteção americana. Ou isso seria loucura? Sim, é isso que os britânicos e os franceses ainda planejam. E eles se perguntam se Macron quer outra reunião para esta, você sabe. E ele se sente muito fortemente sobre isso. Mas, você sabe, quando Ritter voltou de Washington, ele disse duas coisas bastante importantes. O secretário-geral da OTAN disse duas coisas. Uma, ele disse que não vê tropas de manutenção da paz da OTAN, eles ainda chamam de manutenção da paz, em solo ucraniano. Isso é uma coisa. E a outra coisa que ele disse, que foi pouco divulgada, é que agora é hora de a Europa começar a normalizar suas relações com a Rússia. Agora, é muito interessante, quando você olha a foto da reunião em Londres, você sabe, todos estão na escada, mas Ritter está do lado de fora. Ele não está com o grupo. Então ele sempre indica, fisicamente, porque é um político astuto, que ele tem um papel diferente em toda essa questão. Então ele não é a OTAN se colocando no meio desse plano europeu para continuar a guerra e talvez trazer soldados e coisas assim. Não, ele se posiciona de fora. E isso é muito significativo. Muito significativo. Porque ele sabe, é claro, quem paga seu salário. Então acho que já temos a divisão. E não acho que será possível ter soldados da OTAN no território ucraniano. Os russos nunca permitiriam isso. E esse também foi o conflito no Salão Oval. Porque Zelensky disse, precisamos primeiro de segurança, significando basicamente, queremos ter soldados da OTAN em nosso solo, onde Trump os acusou de quererem ter uma terceira guerra mundial. E seria uma, porque a Rússia reagiria a isso. Mas é possível, no entanto, sem o consentimento dos europeus e dos ucranianos, os americanos e os russos ainda podem levar isso adiante? Os ucranianos não têm nada para pressionar. Quero dizer, é um acordo entre Putin e Trump. Quero dizer, Zelensky agora, ele é completamente irrelevante em toda a questão. Veja, por um lado ele concordou com esse cessar-fogo parcial que os russos queriam, o que é muito desvantajoso para os ucranianos. Muito desvantajoso. E curiosamente, Trump também aceitou. Por outro lado, ele viaja o tempo todo por países europeus. Acho que ele quase nunca está em Kiev. Quero dizer, ela estava na Rússia, em Paris. Então, ele estava em Bruxelas no dia 6 de março. Agora ele está novamente no Concilium. Você acha que ele não estará lá novamente? Quero dizer, ele está aqui o tempo todo. Então acho que ele só sobreviverá enquanto assinar, na linha pontilhada, um acordo de cessar-fogo, que é basicamente a capitulação. Isso equivale a uma capitulação da Ucrânia. E é isso que ele vai assinar. E ninguém quer substituí-lo, por enquanto. Porque quem quer colocar uma assinatura em algo assim? Então esse é provavelmente o único valor que ele tem. E depois, não acho que ele terá uma vida política. Bem, eu concordo com você que não haverá forças de paz de nenhum país europeu, pois isso seria considerado intolerável para os russos. Mas dito isso, há uma enorme linha de frente. Uma vez que a guerra seja negociada para acabar, certamente tem que haver algum tipo de alguém tem que observar que o cessar-fogo se mantém, que não há mais combates. Novamente, você tem muita experiência de bem, praticamente todas as guerras no mundo. Quão provável é isso? Ou como está feito a implementação de algo assim? Como você observaria isso? Se fosse o caso, seria um grupo de observadores muito leve da ONU. Quero dizer, a guerra Irã-Iraque tinha uma linha de frente tão longa, não sei, na época, 2.000 quilômetros. Você sabe, 1 milhão de pessoas mortas. E nós tínhamos,
eu acho, o grupo de observadores da ONU não era mais do que, eu acho, 400 pessoas talvez, ou 200 a 400 pessoas. Eu nem me lembro, embora tenha sido negociado na minha casa. Quero dizer, eu deveria saber essas coisas, mas eram muito poucos. Quero dizer, eles iam com helicópteros para frente e para trás. Havia certos postos de observação, e você sabe, esse tipo de coisa. Você sabe, o que esquecemos é que se você quer um cessar-fogo, tem que negociá-lo de tal forma que nenhum dos dois lados tenha capacidade militar ou interesse em mudá-lo. Essa é a estabilidade, não a observação. E isso é alcançado porque é muito improvável que a Rússia queira ocupar toda a Ucrânia. Então eles têm suas partes russas, e talvez queiram ter algumas aldeias a mais ou a menos, mas isso não é importante. Para eles reiniciarem a guerra, arriscariam suas relações com a China, Índia, Brasil e esses países. Muito, muito importante. Por que deveriam correr o risco? E além disso, eles também têm uma população em declínio, a Rússia. Então, por que ele deveria enviar soldados para serem mortos por algo que não vale a pena? Ele alcançou basicamente, digamos, 95 ou 90% do que queria, então está satisfeito. A Ucrânia estará tão preocupada consigo mesma, e apenas metade da população provavelmente continuará a declinar. Eu até pensaria que eles passarão por uma fase de ingovernabilidade, então não terão mais a capacidade de mudar isso por muito tempo. E isso vai se estabilizar. Isso cria uma linha de cessar-fogo. E, novamente, cessar-fogos e paz nunca são justos, mas são justos. Eles devem ser equilibrados no sentido de que nenhum lado tem interesse em mudar, embora ambos os lados possam estar satisfeitos por uma razão ou outra. E essa é apenas a arte de fazer cessar-fogos. E eu acho que o que Trump está sugerindo ali é, quero dizer, eu já vi muitas coisas. Acho que sempre pensamos que Trump é burro, mas é feito de maneira muito profissional como ele faz. Ou as pessoas dele, muito profissionalmente. Quero dizer, só podemos ter admiração por como é feito. Quero dizer, você pode não gostar do que acontece, mas é feito de maneira muito, muito profissional. Quem ele chama, a que horas, onde ele tem uma reunião, o que ele negocia primeiro, como ele se adapta quando há uma dificuldade. Devo dizer, tenho muita admiração por como isso funciona. Quero dizer, esta é uma das guerras mais amargas que tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, não? E ele a encerra. E acho que todos devemos estar felizes na Europa, porque isso significa que o risco de ter uma guerra nuclear, que seria em território europeu, basicamente desapareceu. Quero dizer, já acho que quando pensamos que há políticos que dizem que não há perigo de uma guerra nuclear, isso é realmente irresponsável. E claro, ele acaba com a matança. Quero dizer, esses jovens são mortos por nada mais. Você sabe, uma aldeia a mais, uma aldeia a menos, mas você mata milhares de jovens. Inacreditável. É irresponsável. E eu vi guerras. Eu sei o que isso significa. Eu vi as famílias que estão procurando por seus filhos. Quero dizer, é de partir o coração essas coisas. E não tem nada a ver com quem é culpado ou não. Uma das outras coisas que as pessoas devem saber sobre guerras, você sabe, seus ouvintes, é que, uma vez que você começa a negociar um cessar-fogo ou um acordo de paz, você sabe, é sempre, você não sabe como chamar o quê. Todos os argumentos morais que temos em nossos jornais não terão nenhum papel. Quem fez o quê não será discutido. Quem começou a guerra não será discutido. Quem é culpado pela guerra, o que nem sempre é a mesma coisa, não será discutido. Caso contrário, você não pode negociar. Então, tudo que você negocia é qual é a situação militar, quais são as partes interessadas e onde você poderia encontrar uma linha. Uma linha que não é apenas uma linha física, mas também uma linha de acordo, que é bastante estável. Essa é a arte de um negociador. E vejo que é isso que os americanos fazem. Bem, na Europa parece que fazemos o oposto. Só falamos sobre como os russos são culpados e que não podemos recompensá-los e isso e aquilo. Mas isso não desempenha um papel.
Nenhuma guerra no mundo foi resolvida. Mesmo em uma guerra onde um lado vence de forma clara, como na Primeira Guerra Mundial, onde os alemães tiveram que assinar que eram a parte culpada, isso também não teve um papel. Foi simplesmente porque um tinha o bastão maior que o outro. E 21 anos depois, a Alemanha estava em Paris. Sabe, isso nunca é resolvido em uma guerra. Pense no livro de Clark, como é chamado em inglês. Sabe, sobre a Primeira Guerra Mundial. 100 anos depois, ele escreveu isso, e ele não tem conclusão sobre quem começou a guerra. É simplesmente o que é. Você tem que aceitar. E é por isso que os americanos fazem absolutamente a coisa certa. Eles cortam e dizem que agora é o suficiente. Tivemos 3 anos de guerra. Foram 3 anos a mais do que deveríamos ter tido. Não devemos matar mais ninguém. E agora encontramos uma solução. Tenho uma grande admiração por Trump, devo dizer. Não por todas as outras coisas, mas nesse caso é de que nós somos sortudos. Bem, acho que é por isso que o vice-presidente Pence explodiu dessa forma na Casa Branca contra Zelensky. Porque Zelensky só queria falar sobre nós, sobre os russos que eram terroristas e todos os crimes que cometeram. Porque tudo que ele podia ouvir era, bem, essas são razões pelas quais não podemos falar com eles, porque não podemos negociar. A verdadeira razão para a explosão foi que ele disse que não podemos negociar com os russos, a menos que eu esteja em uma posição de força. É isso que vemos nesses documentos. Você vê isso refletido lá. E isso significava, basicamente, ter soldados da OTAN no meu território. Eu deveria lutar com soldados da OTAN. E isso explodiu tudo. E eu acho que eles estavam absolutamente certos em dizer a ele que ele está louco. Absolutamente. Minha última pergunta é sobre a alternativa de Trump para garantias de segurança. Ele está argumentando que, se conseguirmos controlar seus minerais e suas usinas de energia, isso seria uma garantia de segurança para fazer os russos pensarem 2 vezes antes de atacar. Você vê isso como uma boa abordagem? Um pouco oportunista? Um pouco como saquear os ucranianos? Ou há alguma lógica por trás disso? Provavelmente há uma lógica por trás disso. Mas você sabe, nós realmente não vimos os contratos. Nós realmente não sabemos o que eles significam. Pelo menos eu não vi. Não sei se você tem melhor acesso. Não sabemos o que eles concordaram e o que aparentemente já assinaram. Quero dizer, antes de tudo, Trump está recuperando o dinheiro que investiram na Ucrânia. Não se esqueça, a Ucrânia só receberá uma parte muito pequena do que exportam para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vão querer acabar com dívidas que não são pagas. A Europa vai. A Europa vai. Isso é a coisa mais louca. Então ele faz dessa maneira. Nunca me deparei com algo assim. Não sei como dizer isso. Simplesmente não posso julgar, porque sei muito pouco sobre essas coisas. Quero dizer, como eu disse a você, as garantias de segurança vêm de dentro. Se a Rússia não ficasse satisfeita com isso, você sabe, agora sendo muito mais forte, é claro que reiniciaria a guerra em algum lugar. Sabe, sempre é um jeito, provocação, e você tem que ter algo em que ninguém tem interesse para reiniciar a guerra. E essa é a arte das negociações. Então as guerras terminam com diplomacia, e não com termas mais poderosas, como nós europeus pensamos. Bem, eu rezo para que mais bom senso, vindo de pessoas como você, prevaleça, porque acho que não estamos apenas jogando com as vidas de centenas de milhares de ucranianos, mas também com o futuro da própria Europa. Bem, Michael von der Schulenburg, muito obrigado pelo seu tempo, eu agradeço. Obrigado. Obrigado.